Eu estava lendo o livro de Jó hoje, e o versículo 8 do capítulo 1 fala sobre uma investigação. A Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Satanás: consideraste o meu servo Jó? Jó 1:8. A gente vê que o relato de Jó traz à tona para nós uma verdade inescapável, que tudo que é terreno está sujeito a uma incerteza implacável. Como o sábio Eclesiastes nos lembra, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Então, colocar a confiança nas riquezas e no conforto desse mundo é como tentar segurar a água com as mãos. Tão ilusória, a gente pode dizer, é a estabilidade terrena que até os reis mais poderosos da história, podemos pensar em Alexandre, né, o Grande, eles viram sua glória se esvair como poeira ao vento. Alexandre conquistou um mundo conhecido, todo mundo que era conhecido. E ainda assim, ao morrer, ele morreu jovem, né, aos 32 anos, ele não conseguiu levar com ele sequer uma partícula de sua vasta fortuna e do seu reino. Então, o que nos faz pensar, né, quando a gente pensa nessa realidade implacável, né, o que realmente importa quando tudo ao redor é transitório. A prosperidade de Jó, ela não parecia ser tão volúvel, né? Ela parecia ser imbatível. Os seus servos eram muitos, eram leais. Ele possuía uma quantidade de gado e animais que faria inveja aos grandes latifundiários do mundo moderno. Se fosse em nossa época, Jó teria vastas fazendas que dominariam o mercado, talvez comparáveis às corporações agrícolas do centro-oeste do Brasil, né, ou da Califórnia, que controlam milhões de acres de terras férteis, né? Então você vê que a riqueza dele não era especulativa em ações que podem, de repente, de um dia para o outro, se esvair. Não, ele não dependia das flutuações dos mercados ou das incertezas do comércio. Sua riqueza estava, eu diria, amparada em bens tangíveis, como bois e jumentos e terras, que, ao contrário de ações ou criptomoedas, não perdiam o valor da noite para o dia. Então talvez seja tentador pensar que, cercado por uma família numerosa, muitos filhos e próspera, e de uma riqueza que não era volátil, sua felicidade estava garantida. No entanto, assim como o naufrágio, né, do Titanic em 1912 revelou a vulnerabilidade dos maiores empreendimentos humanos, a prosperidade de Jó também navegava em águas perigosas como o Atlântico Norte. Então o Titanic, proclamado como inafundável, afundou em sua viagem inaugural. E assim também Jó, cuja vida parecia estar na maré alta, estava prestes a ser tragado por uma série de tragédias incríveis, né? Acima das nuvens, invisível aos olhos humanos, aos nossos olhos, uma batalha muito mais profunda ocorria. E isso me lembra a cena final de O Silêncio dos Inocentes, um excelente filme, né, de 1991, onde a detetive, né, Clarice Starling se encontra finalmente frente a frente com um assassino em uma tensão quase palpável. No caso de Jó, a tensão era cósmica. O espírito do mal e o espírito do eterno, né, Deus, estavam em uma arena, apesar de Deus não ter adversários, nós temos adversários, né, onde o preço não era uma simples vitória, mas a integridade de um homem justo, de um eleito de Deus. Então, o maligno, Satanás, desfilava pela terra como um general sem oposição. Não tinha oposição, né? Como ele não tem no homem natural. Então, lembrando Júlio César, né, ao cruzar o Rubicão, ele se movia como se estivesse em seus próprios domínios, sem resistência, sem ninguém para desafiá-lo. Mas havia uma exceção.
Deus sempre tem suas exceções. Deus sempre tem separado para Ele mesmo, né? Uma porção que Deus tinha reservado Jó para si. Então, quando Deus disse a Satanás: consideraste o meu servo Jó? Foi como se estivesse apontando para uma fortaleza inexpugnável no meio de um mundo totalmente decadente. Jó era como a cidade de Esparta em suas glórias, cercada por inimigos, mas inabalável em sua integridade. Na Grécia Antiga, Esparta foi desafiada por inúmeras potências, mas sua força militar e, a gente pode dizer, a disciplina, né, interna a tornaram praticamente impenetrável. Da mesma forma, o coração de Jó estava guarnecido pela integridade e pela lealdade ao Rei dos Céus. Ele realmente tinha um novo coração, era um homem regenerado. Mas o maligno, astuto como sempre, desafiou a integridade de Jó diante de Deus. Segundo Satanás, isso não passava de um reflexo da sua prosperidade, como aqueles que só são leais enquanto a maré está a favor. Satanás argumentava então que Jó servia a Deus apenas porque isso lhe trazia vantagens, lhe trazia benefícios. E não é diferente de uma teoria econômica onde o comportamento humano é explicado pela maximização dos lucros. E Satanás via Jó como um investidor, entre aspas, um investidor da fé. É comum, né? Cujo retorno espiritual dependia da sua prosperidade material. Sua vida espiritual dependia disso. Era a insinuação de Satanás. E Deus, no entanto, aceitou o desafio. E assim que se segue é uma das maiores provas de fé já relatadas. Imagine perder tudo em um único dia. Seu patrimônio, seus filhos, sua saúde. É uma história que ecoa tragédias modernas, né? Pense em Marie Curie, né? A brilhante cientista que, apesar de descobrir elementos radioativos que salvariam incontáveis vidas, né, como salvam até hoje em tratamentos, acabou morrendo lentamente por exposição à radiação. Então, uma tragédia alimentada por seu próprio sucesso. Né? Foi porque ela trabalhou com radiação e que isso traz tantos benefícios, mas aquilo acabou matando ela. Né? O seu próprio sucesso a matou. Então, numa segunda entrevista entre Deus e Satanás, é igualmente intensa como a primeira, mas dessa vez Satanás se propõe a atingir a própria carne e os ossos de Jó. Deus permite, e logo Jó, que antes vivia como um príncipe, torna-se pior que um mendigo. Ele está coberto de feridas. E em sua miséria usa um caco de cerâmica para aliviar sua dor e sua agonia. É uma imagem poderosa que lembra, por exemplo, a cena de Coração Valente, né? Um filme excelente que conta a história de William Wallace. É um filme de 1995. Um líder escocês interpretado por Mel Gibson, né? Acho que ele também é o diretor. Está preso e torturado, nas torturas mais terríveis, mas não abandona sua luta pela liberdade. Né? Ele acaba com esse grito de liberdade. Então, assim como Wallace, Jó enfrenta sua dor com uma dignidade incomparável, mesmo quando literalmente tudo ao seu redor está desmoronando. Né? Mas por que tanto sofrimento? A resposta pode ser encontrada em uma simples verdade. Tudo nesse mundo é mutável. Ele o fundou, abre sobre as inundações. Davi, na verdade, né? No Salmo 24, verso 2. E essa metáfora descreve perfeitamente a instabilidade da vida terrena. A terra, em sua natureza volátil, é tão instável quanto o movimento das marés, que pode transformar paisagens inteiras em questão de horas. Né? Então, assim como as placas tectônicas que, com um simples movimento, podem alterar a face do planeta e alteram, a vida de Jó foi transformada por forças invisíveis além do controle de Jó. Cientificamente falando, a natureza está em constante mudança. Né? Pense no conceito da entropia, a tendência natural de tudo no universo caminhar para a desordem.
Então, assim como as estrelas que um dia irão se apagar, né? Ou os planetas que serão consumidos por seus sóis quando eles estiverem morrendo, as posses e prosperidade de Jó também estavam destinadas a perecer, como todas as coisas. Isso nos lembra que confiar em riquezas ou bens materiais é confiar em algo que inevitavelmente se desintegra. Como dizia Richard Feynman, né? A natureza sempre está tentando nos dizer algo. E muitas vezes é que ela segue suas próprias leis, indiferente aos nossos anseios. Ele, como homem secular, colocava as coisas assim, né? Então, diante dessa realidade, o apelo de Cristo em Mateus 6,20 faz todo o sentido, né? Apegue-se às coisas do alto, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão entra e rouba. Então, no céu, longe da corrupção e do desgaste, está o verdadeiro tesouro. E é nesse contexto que as palavras de, por exemplo, Bernardo de Claraval, o teólogo medieval, ganha vida, né? Elas ganham vida. Ele diz: essa é a verdadeira e principal alegria que não é concebida na criatura, mas concebida do Criador, que, uma vez possuída, ninguém pode tirar de você. Para Jó, o teste estava longe de terminar. Assim como os filósofos estoicos de Roma antiga, que viam o sofrimento como uma forma de crescer em virtude, apesar de não se parecer com o que é o sofrimento na vida de um filho de Deus, Jó enfrentava cada provação com um espírito inabalável. Sua força de caráter é como eu diria, de Marco Aurélio, assim, um imperador filósofo que em seus escritos, né, meditações, refletia sobre como o sofrimento é uma parte inevitável da vida, algo que deve ser enfrentado com coragem e tranquilidade filosófica, não é? Mesmo nós sabendo que isso, na verdade, não é suficiente para sustentar um homem, mas Marco Aurélio fez o que pôde com essa ideia meramente humanista. Jó, ao perder tudo, demonstrava que sua fé não estava enraizada em posses ou conforto, mas em uma confiança inabalável no Criador. O Senhor considerou Jó e Satanás também considerou Jó. Mas enquanto o maligno tentava destruir, o olhar de Deus estava fixo na redenção, no refinamento do seu servo. E assim como Jó, nós podemos nos consolar com o fato de que alguém muito maior que Satanás nos considera, olha para nós com um amor e uma intenção infinitamente mais elevados e vencedora, né? Então, em que sentido Satanás pode ser dito como considerando, olhando, prestando atenção, né, no povo de Deus? Certamente, quando falamos de Satanás considerando o povo de Deus, nós estamos nos referindo à forma benevolente de consideração que a gente vê nas Escrituras. A palavra considerar na Bíblia, em seu sentido mais usual, muitas vezes implica um exame cuidadoso que busca o bem, como por exemplo no Salmo 9, verso 13, o Senhor considera a minha aflição. Esse tipo de consideração está repleto de compaixão e atenção, algo que não se encontra na natureza de Satanás. Ele, se possui qualquer benevolência, guarda só para ele mesmo, né? Como um narcisista patológico, incapaz de enxergar além de seus próprios interesses. Esse tipo de egoísmo é exemplificado, por exemplo, na figura do Ebenezer Scrooge, né, em O Coral de Natal, de Charles Dickens, né? É um clássico. Scrooge, antes de sua redenção, não considerava nada, nem ninguém, nem os pobres. Ele é um meio de patinhas, né? E ao redor dele, pensando apenas no próprio lucro e conforto, a todo preço. E essa figura ficou famosa assim, na literatura, porque expressa bem esse tipo de... A gente podia chamar de patologia, né? Mas não descreve tão bem o que o coração do homem é. Então, assim, é Satanás. Mas de uma maneira ainda mais vil, né? Nada na literatura vai chegar a ele. Suas considerações não são meramente egoístas, mas ativamente
malevolentes, né? Ele não olha para o povo de Deus buscando alguma forma de bem, seu olhar é sempre para encontrar falhas, encontrar fraquezas, como um predador em busca de sua presa. Satanás não é como nós que somos instruídos a considerar os lírios do campo, Mateus 6, 28, e aprender da criação sobre a bondade de Deus, a não vivermos ansiosos. Ele não vê a beleza ou a sabedoria nas obras de Deus. Ao contrário, sua perspectiva é como, eu diria, de Iago, por exemplo, o vilão de Otelo de Shakespeare, que, incapaz de sentir empatia ou bondade, apenas manipula e destrói, sempre buscando corromper o que há de bom nas pessoas ao seu redor e usar isso para o seu próprio proveito. Isso é um eco de Satanás no homem, isso é comum também, né? No homem. Então Iago, como Satanás, considera os outros apenas para encontrar maneiras de explorar suas fraquezas e torná-los infelizes. Quando Satanás olha para o cristão, ele o faz com uma mistura de desprezo e espanto. Desprezo e espanto. É como um traidor que, ciente de sua própria maldade, né? Podia usar outra palavra, né? Da sua própria perfídia, ele não consegue compreender a fidelidade do outro. Era impossível para Satanás compreender a fidelidade de Jó, a ideia de alguém simplesmente amar Deus, sem interesses. Na verdade, essa incredulidade é comum entre aqueles que vivem na escuridão, né? Homens se tornam cínicos. Né? Então, por exemplo, é como Jean Valjean, o protagonista de Os Miseráveis, de Victor Hugo, antes da redenção, né? Que depois de anos de desconfiança e desejo de vingança por ter sido tratado injustamente, realmente, né? Apesar de ter cometido um pequeno delito, o que ele experimentou foi totalmente desproporcional e depois tem uma perseguição brutal, mesmo depois que passou décadas preso sem merecer, em trabalhos forçados. Então ele tem uma desconfiança, ele não acha que ninguém pode ser diferente disso, né? Então ele tem dificuldade em acreditar que o bispo Miriel poderia realmente perdoá-lo e dar-lhe uma segunda chance. E é exatamente a graça que o bispo mostra quando o bispo dá a ele pousada numa noite de tempestade e ele saiu da cadeia, está sendo perseguido por um agente corrupto da justiça, né? Da lei, querendo botar ele na cadeia de novo. E o bispo dá a ele um lugar para dormir e ele rouba as pratas, né, os faqueiros, a prataria do bispo no meio da noite e foge. E aí a polícia pega ele. Pega ele, pobre, mas com aquela prataria valiosíssima. E ele sabe que vai voltar e vai ficar mais 30 anos, quem sabe, vai morrer na cadeia, né? Com todo aquele sofrimento. Ele estava sendo caçado sem ter feito nada. Mas então a polícia leva ele para a casa do bispo e diz que pegou ele, aquele homem, com aquelas pratas todas que ele tinha roubado. E o bispo diz, não, ele não roubou. Eu dei para ele. Eu dei para ele começar uma nova vida. Ele não, vocês estão enganados, falou para os guardas. E disse que tinha dado a prataria para ele, para ajudá-lo, e que de forma alguma ele tinha roubado. Então, esse é o ponto de virada, não é? De Jean Valjean em Os Miseráveis, de ele começar a acreditar na graça. Você vai ver que toda a obra é entre graça e legalismo, né? E é incrível. Então, Satanás, muito parecido com Valjean em seus momentos mais sombrios, antes dessa transformação, simplesmente não consegue entender como os cristãos podem ser leais a Deus, especialmente quando não recebem recompensas imediatas ou visíveis por sua fidelidade. Essa é a natureza da tentação. Acreditar que todos têm um preço, que a integridade é uma ilusão que pode ser quebrada. Essa ilusão. Satanás, ao observar o cristão, como fez com Jó, está constantemente esperando que ele vacile. Ele está sempre investigando, está sempre atento. É como, eu diria, o vilão Hans Landa de Bastardos Inglórios, né? Um filmaço assim, de 2009, interpretado de maneira brilhante por Christopher Waltz. Então Landa, com sua paciência calculada e malevolência inteligente, ele sempre acredita que pode manipular os outros
atraírem seus valores. Satanás, do mesmo modo, vê o cristão e se pergunta: qual será o ponto de ruptura dele? Qual será o ponto de ruptura desse cristão? Quando ele desistirá de sua fé, ou pelo menos irá agir de maneira oposta a ela e depois tentará racionalizar. Mas ao mesmo tempo, Satanás também se maravilha. Quando ele olha para o crente e o vê fiel a Deus, apesar das aflições, ele fica perplexo. Como um cientista observando um fenômeno inexplicável, que ele vai ficar ali, às vezes, a vida inteira observando, tentando decifrar. Então, Satanás olha para a graça que sustenta os cristãos e não consegue compreender sua fonte. Ele deve pensar, um príncipe dos céus cair, como esses simples mortais feitos de barro conseguem se manter fiéis? O que mantém eles fiéis? Ele não tem nenhuma ideia do que a graça é e como ela funciona, né? Que força é essa que os mantém? É como no mito de Ícaro. Quando Satanás, como Ícaro, caiu por causa do seu orgulho, né? Quando o pai dele disse que ele devia não voar com aquelas asas presas com cera, nem muito alto para que o sol não derretesse e ele caísse, nem muito baixo perto do mar, porque a umidade iria pesar e as asas não iam suportar. Ele desobedece o pai de todas as formas, né? Porque ele só quer usar aquela experiência como algo que o exalte. Então os cristãos aparentemente mais frágeis continuam a voar, sustentados não por suas próprias forças, mas pela graça de Deus. É interessante pensar em como Satanás, caído de sua posição de glória, vê a felicidade dos crentes, a alegria indizível e cheia de glória, que Pedro diz. Para ele que habita nas trevas da sua própria miséria infinita, né? Não infinita, né? Porque ela é infinita porque não tem fim, mas ele é uma criatura como nós. Então a alegria do povo de Deus é uma ofensa para ele. A coisa que mais o ofende é a alegria em Cristo. É uma alegria inefável e cheia de glória. Pense, por exemplo, na obra O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, né? Onde Dorian, em sua busca por prazer e imortalidade, tem aquele pacto que faz com que a pintura vá envelhecendo e vai marcando na pintura, na pintura dele, na parede, vai ficando velho e vai marcando também de todos os pecados e imoralidades que ele vive. Não vai ficando nenhuma marca nele, vai ficando na pintura, né? E ele fica eternamente jovem e belo, mas gradualmente se torna cada vez mais infeliz e corroído por dentro, mesmo quando mantém uma aparência exterior de perfeição. No caso de Dorian Gray, né? O Retrato de Dorian Gray. Satanás é como Dorian. Sua beleza e poder iniciais foram destruídos pela corrupção. E agora, ao observar a paz e a alegria dos crentes, Jesus dizer: no mundo tereis aflições, mas em mim vocês têm paz, ele se atormenta com a lembrança do que perdeu. Então, essa miséria que Satanás carrega em si é semelhante ao mar agitado descrito por Isaías, por exemplo. Os ímpios são como um mar agitado que não pode se aquietar. Isaías 57:20. Não há paz para os ímpios, né? Isaías diz. Não há paz, diz meu Deus. Então ele percorre o mundo, Satanás, né? Buscando quem possa devorar, 1 Pedro 5:8. Mas mesmo com seu grande poder e legiões de servos, ele não encontra a paz que habita na alma dos filhos de Deus, meros homens, né? meros cacos de barro. E a graça, então, é um enigma. Então, a mais humilde camponesa cristã deitada em uma cama de enfermidade, muitas vezes possui toda a paz que Satanás jamais experimenta nem um átomo dela, né? Toda a paz que ele jamais conhecerá. Ele, um ser de grande poder, está eternamente inquieto como um mar agitado, enquanto aqueles que confiam no Senhor podem descansar em paz. Uma paz que ultrapassa todo entendimento, né? Como Paulo diz em Filipenses 4:7. Eles são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então o que é mais intrigante, porém, é
é o prazer que Satanás parece encontrar nas falhas dos crentes. Às vezes, os homens também encontram prazer nessas falhas. E, terrivelmente, às vezes até crentes encontram prazer na falha dos crentes. Isso se parece muito com Satanás. Ele os observa de perto, como um detetive insidioso, buscando por qualquer falha ou inconsistência. Eu diria que é como o personagem principal de O Iluminado, né? É um filme, na verdade é um livro, né, que se tornou o livro já era famoso e o filme é também de Stephen King. O filme é de 1980. O nome do protagonista perturbado é Jack Torrance, que, consumido pela loucura, ele busca constantemente algo que possa justificar sua própria deteriorização. Ele quer racionalizar e justificar isso. Então, da mesma forma, Satanás, ao encontrar imperfeições no povo de Deus, sente um amargo consolo. É como se dissesse: veja, eles também são falhos. Eles também cometem erros e erros e erros. Cada pecado do crente é uma pequena vitória para ele, como se ele pudesse encontrar uma sombra de sua própria natureza nos eleitos de Deus. Mas é aqui que vemos a verdadeira vitória da graça divina. Embora Satanás possa se alegrar com os pecados do crente, ele não pode quebrar o que Deus sustenta. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, a partir de 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Satanás pode observar, pode tentar, mas a graça que sustenta o povo eleito de Deus é maior do que qualquer poder que ele possua. Então a narrativa de Jó é um excelente exemplo disso. Jó, um servo fiel, foi considerado por Satanás, que tentou destruir sua fé, tirando tudo dele, né? Mas no final, a fé de Jó permaneceu inabalável. Como um vaso de barro, ele pode ter sido quebrado externamente, mas por dentro o seu espírito estava intacto, sustentado pela mão de Deus. E é assim que Satanás continua a considerar, como fez com Jó, e olhar o povo de Deus. Sempre buscando falhas, sempre tentando destruí-los, mas sempre frustrado pela graça que os sustenta. Satanás, então, não considerou Jó ou considera o povo de Deus no sentido de benevolência ou aprendizado, não é? Mas sim como um inimigo, invejando sua paz, sua fidelidade e a graça que os mantém de pé, que os restaurou e os mantém de pé. E assim ele continua seu ataque, mas com uma amargura que vai crescendo, ciente de que no final ele já perdeu. Então, quando Satanás considera Jó, esse é apenas o ponto de partida da sua estratégia, algo que mal arranha a superfície do que está em jogo. Ele exatamente observa o povo de Deus, especialmente os mais eminentes entre eles, como verdadeiros obstáculos ao seu avanço. Para ele, homens como Jó representam barreiras tão imponentes quanto uma cadeia de montanhas. Eu diria que ele é como um engenheiro que, ao construir uma ferrovia ou uma rodovia, encara colinas e rios e, sobretudo, uma grande montanha onde terá que gastar anos para perfurar um túnel, né? Assim, Satanás, ao traçar seus planos de domínio sobre o mundo, enxerga os santos como esses desafios monumentais. Pense em homens como Martim Lutero. Satanás certamente passou muito tempo pensando em como neutralizá-lo. Eu poderia dominar o mundo inteiro. Satanás deve ter pensado, se não fosse por aquele monge teimoso, né? Toda a igreja quase estava em minhas mãos. Lutero, né? Aquele monge, ele está no meu caminho. Lutero, com sua coragem e convicção dadas por Deus, né? Operadas pela graça, ele derrubou o meu primogênito, né? O Papa. Se eu pudesse removê-lo, não me importaria com 50 mil santos menores. Então Lutero era uma pedra no sapato do inferno. E por isso Satanás o considerou atentamente, assim como, eu diria, um general, né, imperador Napoleão, que enfrentou múltiplos exércitos europeus simultaneamente,
mas sempre tinha que lidar com o pesadelo russo durante sua campanha em 1812. Satanás então via Lutero como um obstáculo central, o maior inimigo à sua tentativa de domínio total, uma pedra no sapato. Ele via Jó assim também. Então, essa consideração especial não é reservada apenas aos grandes reformadores ou pessoas como Jó. Aqueles que estão na linha de frente do trabalho de Deus, como ministros, missionários e outros que se destacam na fé de várias maneiras, podem esperar o olhar penetrante de Satanás sobre eles. De maneira ainda mais intensa. Todos estão, mas esses ainda vão estar mais com um escrutínio e uma investigação ainda mais intensa. Satanás, como um comandante militar astuto, certamente observa os líderes que carregam estandartes no campo de batalha. Ele sabe que se o portador do estandarte cair, a moral do exército se abala e a vitória se torna mais fácil de alcançar. Então, esse princípio é semelhante ao que a gente vê, por exemplo, em obras como O Gladiador, né, do filme de 2000, né, 24 anos já, passa rápido. Quando Maximus, né, o general romano, é traído e afastado da sua posição de comando. A queda de um líder poderoso causa desorganização e enfraquece as forças dos seus seguidores. E Satanás, sendo um mestre da estratégia, visa os portadores de estandartes espirituais para garantir que a resistência contra ele seja enfraquecida. Então, se você de algum modo se destaca por sua generosidade, fé ou proximidade com Deus, deleite em Cristo, é provável que você também se torne um alvo mais escrutinado, né? Como eu disse, todos são, mas há essas nuances. Então, assim como os pássaros sempre picam as frutas mais maduras da árvore, ele direciona seus ataques aos crentes que produzem mais frutos espirituais. Então, pense assim no rico vale do rio Nilo, onde os antigos egípcios colhiam grãos e realizavam vastas colheitas, né? Esse vale fértil e vital, ele era o centro de muitas disputas históricas. As regiões desérticas ao redor nunca atraíram os invasores, mas o Vale Fértil sempre foi o coração de batalhas intensas. Da mesma forma, Satanás não se importa com terras estéreis, almas sem frutos, sem paixão por Deus, mesmo que se digam cristãs, porque além de serem estéreis, de alguma maneira já estão dominados, né? Ele busca aqueles que produzem colheitas espirituais abundantes mais ainda. Assim, Satanás quer remover as joias de Deus de sua coroa, né? Apagar as luzes brilhantes da fé que iluminam o mundo. Por isso, quando a gente vê um grande homem de Deus como Davi caindo, nós devemos em nossos corações lembrar do texto que diz: geme o cipestre, porque os cedros caíram. Se grandes árvores caem, como Davi, então o que será de nós que somos apenas cipestres, né? Então é como tentar apagar as estrelas do céu, né? Imagine o universo sem o brilho das estrelas. Seria uma escuridão sufocante, né? Na astronomia, a gente sabe que a luz das estrelas nos permite ver, e seu brilho é fundamental para entendermos o cosmos. Se não houvesse luz nelas, a gente não ia ver nada a não ser escuridão, e também não ia entender nada sobre o universo. Então, Satanás, se pudesse, destruiria as estrelas espirituais brilhantes, mais brilhantes, deixando a Terra em completa escuridão. Ele odeia ver qualquer luz de fé brilhando. Em Jó, em Lutero, em Paulo, em mim, em você. Porque essas luzes são como faróis que desafiam sua escuridão, como as estrelas desafiam a escuridão do universo. Então, o grande objetivo de Satanás, ao considerar o povo de Deus, é sem dúvida prejudicá-los, como fez com Jó. Ele é um adversário sofisticado, consciente de que não pode destruir os verdadeiros eleitos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Ele já foi frustrado inúmeras vezes. Sua situação é semelhante à de Amã, né, o vilão do livro de Esther, que planejou destruir os judeus, mas foi advertido por seus conselheiros: se Mordecai for da descendência dos judeus, diante de quem
começaste a cair, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Ester 6, acho que 13. Satanás sabe que sua luta contra os eleitos de Deus é fútil, mas isso não o impede de tentar causar o máximo de dano possível. Satanás não pode espiar os decretos secretos de Deus. Ele não tem acesso ao livro da vida. Ele só pode julgar pelas ações externas dos crentes, da mesma forma que fazemos. No entanto, sendo um observador mais experiente e hábil, né, com séculos e séculos, milhares de anos de prática, ele pode fazer julgamentos mais precisos. É como um jogador de xadrez experiente que, após milhares de jogos, consegue prever os movimentos do adversário com base em pequenos, mínimos detalhes. Então, Satanás vê ações e sinais que nós, muitas vezes, ignoramos. No entanto, ele também pode se enganar. Assim como grandes estrategistas militares ao longo da história cometeram erros fatais ao subestimar seus adversários, como Napoleão, por exemplo, na Rússia, como Hitler na Rússia. Então, mesmo com toda a sua astúcia, Satanás não consegue prever todos os movimentos de Deus. É óbvio que não. Em relação a Deus, ele está tão no escuro quanto toda a criação. Então, assim como a gente estava falando em Alexandre, Alexandre o Grande tentou conquistar o mundo, mas foi impedido por limites naturais e desafios imprevistos. Satanás enfrenta limites em seu conhecimento. Embora Alexandre tenha conquistado vastos territórios, ele morreu aos 32 anos no auge do seu poder, sem ver a totalidade do seu império consolidada. Da mesma forma, a gente podia dizer que Satanás vê a batalha contra os eleitos de Deus como uma luta contínua, sem garantia de sucesso, ou na verdade na certeza do insucesso. Mas ele causará todo o dano possível, porque ele também não sabe quanto dano ele pode causar até causá-lo. Então ele percorre o mundo, como Pedro nos adverte, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele ataca todo o povo de Deus sem saber com certeza o que irá acontecer, quem poderá cair, de que forma. Esse tipo de ataque nos lembra as práticas militares dos exércitos antigos, como o exército romano, por exemplo, que, a não saber onde exatamente o inimigo estava escondido, disparava flechas em todas as direções, esperando que alguma atingisse o alvo. Satanás, sem saber a quem pode destruir, tenta derrubar todo mundo, todos os crentes, jogando suas setas inflamadas, como Efésios 6,16 diz. E entre os 12 ele acertou um. Então, contra os seguidores de Deus, ele age assim. Mas Satanás não luta sozinho, ele tem um vasto exército de espíritos sob seu controle. Ele é como um general do Império Mongol que comanda suas hordas para atacar em várias frentes simultaneamente. Gengis Khan, por exemplo, ele coordenou vastas invasões de territórios usando generais subordinados que seguiam suas ordens com precisão e se tornou o maior império de todos os tempos, o Império Mongol. Então assim Satanás comanda legiões de demônios para fazer o seu trabalho como um mestre de marionetes que manipula suas marionetes à distância. Embora Satanás não possa destruir os eleitos de Deus, ele certamente pode tentar preocupá-los, atormentá-los e perturbá-los, deixá-los ansiosos, atingir sua paz. Ele não gosta de ver o povo de Deus em paz, porque isso é uma imagem do próprio Cristo, da paz dele. Então, a ideia de crentes felizes em Deus e contentes com Deus é para ele como o som de unhas raspando um quadro, assim, que ele é insuportável. É por isso que ele busca todos os meios possíveis para perturbar essa felicidade, essa comunhão. Como o personagem de Max Cad, em Cabo do Medo, outro filmaço de 1991, interpretado por Robert De Niro. Satanás é implacável em sua busca por vingança, atacando os crentes repetidamente, sem descanso, tentando arrancar dele
qualquer traço de paz. O diabo certamente encontra um deleite especial em alguns ministros, né, pastores, que em vez de pregar a graça toda poderosa, né, e então pregar uma esperança verdadeira e fé que é dom de Deus, acabam por cultivar dúvidas, medos e tristezas em seus ouvintes. É como se essas pregações fossem uma extensão direta do próprio trabalho de Satanás, né? Satanás deve pensar: continue pregando, você está fazendo exatamente o que eu quero, porque adoro ver o povo de Deus sem certeza, né? Triste, sem esperanças. Então há algo de sombrio, até mesmo perverso, em ver almas que deveriam estar em paz, andando como se estivessem no filme de Ingmar Bergman, né? Como O Sétimo Selo, por exemplo, um filme assustador de 57, onde a morte ronda a cada esquina e a vida parece mais uma preparação para o inevitável fim, mas nada. Então a imagem de cristãos pendurando suas harpas no salgueiro, dizendo não podemos cantar, mencionada no Salmo, né, Salmo 137, ecoa o sentimento de um povo que se resigna à melancolia. Isso, sem dúvida, é exatamente o que Satanás deseja. Que os filhos de Deus andem pela vida como com rostos tão miseráveis quanto as almas retratadas no inferno de Dante, em A Divina Comédia, e muitos crentes, com seu abraço ao humanismo secular, justificam que um crente seja assim. Estão ajudando a obra do inimigo. Então esses ministros da desesperança, como a gente poderia chamar, né, talvez pensem que estão sendo humildes e realistas, mas na verdade estão colaborando com a incredulidade. É como se estivessem transmitindo a mensagem errada, igual a dos pessimistas, né, em Dr. Strangelove, um filme que mostra que eles se resignam a um apocalipse nuclear inevitável. É um filme velho, né? Um filme de 64, se eu não me engano. Não é da minha época, é antes de mim ainda. Mas eu gosto de ver coisa antiga. Então, em vez de alimentar a fé, alimenta o medo. Ao falar sobre a suposta liberdade humana, também colocam tudo sobre o homem e não sobre o poder da graça de salvar, de Deus começar e terminar a boa obra. Então, Deus, o Criador do cosmos, que fez as estrelas dançarem em suas órbitas e deu aos homens a capacidade de descobrir os mistérios do universo, não se agrada da desconfiança. A prova maior disso é o presente supremo de seu Filho Jesus Cristo, né? O próprio amor personificado. Então, diante dessa prova de amor, todas as suspeitas e desconfianças devem ser expulsas, como sombras ao nascer do sol. Escapam, né? Fogem, vão embora. E nós devemos nos regozijar com uma confiança inabalável, uma fé que excede a todo entendimento, uma paz que excede a todo entendimento, e uma libertação da ansiedade, né? Essa é vencer a batalha espiritual. Deus se deleita em ser adorado com alegria, como claramente a gente vê nos Salmos, né? Vinde e cantemos ao Senhor, façamos um alegre som para a rocha da nossa salvação. Salmo 95:1. Se Deus é uma rocha inexpugnável, eu estou lá, então eu o sirvo com alegria. Ou ainda, regozijem-se no Senhor sempre. Outra vez vos digo, regozijem-se. Ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Filipenses 4:4. Esse sentimento de alegria não é apenas um mandamento, é um estado natural de quem verdadeiramente compreende a magnitude da graça de Deus. Então o louvor alegre, como Martinho Lutero, eu diria que sabiamente escreveu, né, observou, irrita profundamente o diabo. Quando há um louvor e ele realmente é alegre, é um deleite em Deus que traz uma alegria indizível e cheia de glória. Lutero, ele costumava dizer assim: vamos cantar salmos e irritar o diabo. E não há dúvida de que Lutero estava certo. A harmonia e a alegria do louvor, como uma sinfonia bem executada, ecoam nas alturas e certamente afugentam as trevas, não é? Pense em uma peça como a Ode à Alegria de Beethoven, né? Uma peça de música incrível. Então, a exultação do coro nessa obra é uma celebração da unidade da esperança humana, algo que Satanás jamais entenderia.
ou suportaria. Né? Então, o arqui-inimigo tem um objetivo claro: tornar-nos infelizes, miseráveis, ansiosos, aqui. E se ele não puder nos ter no futuro, então ele vai querer ter todas essas coisas, pelo menos agora, na vida aqui. Ao fazer isso, ele tenta atingir a honra de Deus, como um general estratégico que ataca não o soldado diretamente, mas a bandeira que ele carrega. Satanás mira no louvor que deveríamos estar dando a Deus, na alegria que deveríamos estar desfrutando em Deus, na paz que deveria exceder todo entendimento e o mundo todo devia assistir. Ele sabe que cristãos tristes, sobrecarregados de desconfiança, muitas vezes desonram a fidelidade de Deus. É como se Deus fosse mentiroso. É como se, ao deixar de confiar, estivéssemos roubando de Deus o louvor que lhe é devido. Salmo 50, 23 diz de maneira clara, né? Aquele que oferece louvor me glorifica. Portanto, ao cortar as raízes do nosso louvor, Satanás visa a glória de Deus e não nós propriamente. Como um lenhador que golpeia a base de uma árvore gigante esperando que ela caia. Se Satanás não pode destruir um cristão, ele pode certamente tornar sua vida inútil para o reino de Deus dessa forma. Quantos já caíram dessa maneira? Não para quebrar o pescoço e morrer, isso é impossível para um eleito de Deus, mas para quebrar um osso vital e fazer aquela pessoa mancar para o resto da sua jornada, sempre com passos difíceis. Por exemplo, se você lembrar da queda de Gondolin, de Tolkien, né, onde uma grande cidade élfica cai, não por um ataque direto, mas pela traição de seus próprios. Muitas vezes a queda do cristão ocorre não em batalhas épicas, mas em momentos de fraqueza, quando a tentação invade sorrateiramente. A história da igreja está repleta de exemplos de homens e mulheres que outrora estavam nas fileiras da frente, correndo bem, mas que sob o estresse da tentação caíram. É fácil retroceder na caminhada espiritual, como se estivéssemos subindo uma escada íngreme. Um passo em falso e a descida pode ser rápida, né, e desastrosa. Então pense num alpinista escalando o Monte Everest. Um pequeno deslize pode levar a uma queda monumental, né? Então, da mesma forma, um cristão pode logo se desviar e apagar sua luz. Como uma vela que se apaga com um sopro do vento, né, assim. O fogo da fé pode se quase apagar temporariamente, e acendê-lo não é tarefa fácil. No entanto, a graça de Deus ainda sustenta a fé dos eleitos. Então, lembremos de Pedro, por exemplo, que após negar Jesus, 3 vezes foi restaurado por Cristo. Mas as cicatrizes permanecem. A utilidade pode ser limitada após uma grande queda. Então, é por isso que Paulo exorta a nós a ficar firmes. Efésios 6,13, né? Como colunas na casa de Deus. Cada um de nós tem um papel importante. Eu estava mencionando os miseráveis, né? Jean Valjean, ele é uma figura de força moral, depois que a graça opera nele, que sustenta não apenas a si mesmo, mas aqueles ao seu redor, como Cosette, por exemplo, né? Assim como ele, né, os cristãos são chamados a serem pilares de apoio uns para os outros. Se um cair, toda a estrutura pode vacilar. A igreja é um corpo e nenhum membro é insignificante. Ao longo da história bíblica, a gente vê exemplos de quedas que trouxeram tristeza para o povo de Deus. Davi, ao cair em pecado com Betsabá, trouxe desonra para si e para o nome de Deus. Suas ações permitiram que os inimigos de Israel zombassem do povo de Deus. Uma situação semelhante, por exemplo, a Lamentações que aparece em 2 Samuel 20, que diz: não o cantem em Gate, não o publiquem nas ruas de Ascalon, para que as filhas dos filisteus não se alegrem
e os incircuncisos não triunfem com a queda, né, do povo de Deus. O mesmo pode acontecer conosco. Nossas quedas, grandes ou pequenas, são uma oportunidade para os inimigos de Deus zombarem, dizendo: era isso que a gente queria ver. Como em Júlio César, de Shakespeare, quando Brutus, ao trair César, se torna o símbolo da fragilidade da confiança humana, do cinismo, né? Satanás celebra quando vê um crente tropeçar. Que Deus nos conceda a graça de resistir às armadilhas de Satanás. Assim como os engenheiros que projetaram, né, a grande muralha da China para impedir os invasores, nós devemos fortificar nossas almas contra os ataques do maligno. Às vezes a gente não tem esse mesmo cuidado, né, que países ou que reinos tiveram, como aquele de construir a grande muralha da China. A grande muralha foi projetada para resistir a arietes poderosos e às investidas de hordas invasoras, e assim também devemos construir nossas defesas espirituais. O problema é que na igreja hoje, muitas pessoas, por causa do humanismo secular, da psicologia secular, são tudo vítimas, se colocam todos não como ficar firme para resistir no dia mal, mas o oposto, né? Como se fossem doentes. Satanás pode calcular nossas fraquezas, mas se nós estivermos firmados em Deus, suas catapultas, né, seus arites não conseguirão derrubar nossas muralhas espirituais. Após tentar de todas as formas, ele será forçado a recuar como um general derrotado, após cercar uma cidade inexpugnável, incapaz de derrubar nenhuma pedra de suas muralhas. Então, antes da gente avançar, talvez você se pergunte por que Deus permite que Satanás continue observando e tentando o seu povo de forma tão implacável, como fez com Jó e continua. Uma pergunta que ressoa profundamente ao longo da história da teologia, da filosofia. Uma possível resposta é que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é para a sua própria glória, né? Mais do que qualquer um de nós poderia saber. Então, como diz o livro de Jó, Deus não nos dá conta de seus assuntos. Ele nunca deu a Jó. Nem precisa justificar seus decretos perante nós. Há uma dimensão misteriosa aqui, um pouco como o dilema central de Blade Runner, né? Outro filme incrível de 82, 1982, né? Já há bastante tempo também, onde os replicantes, embora criados pelo homem, questionam sua existência e seu propósito, enquanto o Criador, Tyrell, permanece distante, incompreensível em sua lógica. Da mesma forma, Deus, em sua soberania, decretou a existência do mal por razões que, apesar de a Bíblia nos dar muita substância para entendermos. Até eu fiz uma série, ainda não terminei, né, chamada Teodiceia, né? Nós não temos, todas as coisas não são completamente acessíveis a nós. Satanás, apesar de seu papel maligno, ainda existe e age no mundo, porque por razões que desafiam, muitas das vezes, em muitas situações, nossa compreensão, Deus decreta isso, né? E ele existe, como nós, como todos os homens, mesmo aqueles que estão vivendo e vão viver e morrer, como inimigos de Deus, existem, respiram e se movem em Deus. Essa, entre aspas, luta justa entre o pecado e a santidade, entre a graça e a astúcia, é parte do quadro maior da redenção. É como um embate épico entre o bem e o mal retratado em tantos mitos e histórias clássicas, né? Pense, por exemplo, na eterna batalha entre, para a gente não ir muito longe, Luke Skywalker e Darth Vader em Star Wars, onde o mal personificado ali na figura do Vader ainda tem um papel crucial na jornada de redenção e crescimento de Luke. Assim, a presença contínua de Satanás no mundo faz parte dessa grande narrativa cósmica, né? Por mais desconfortável que seja, as tentações acabam servindo a um propósito maior para o povo de Deus.
Como Fénelon, o teólogo místico francês, observou com certa sabedoria, as tentações são como uma lima que tira a ferrugem da autoconfiança. Imagine um velho instrumento de ferro enferrujado e inútil, até que uma lima passe por ele, removendo as camadas de corrosão e revelando o metal puro e funcional ainda por baixo daquilo tudo. Assim, as provações e tentações muitas vezes nos purificam, removendo as ilusões que temos sobre nossa própria força, por exemplo, né? Como com Pedro e como eu e você. Então, essas tentações nos fazem lembrar que somos vulneráveis e que, por mais que desejemos ser independentes, precisamos desesperadamente o tempo todo de Cristo. E sem Ele, não é que nós não... muitas pessoas pensam que o homem é salvo por Deus, depois Ele que vai perseverar. Nós não íamos perseverar nem um dia sequer. Então, é como a famosa linha de Sherlock Holmes em O Signo dos Quadros, né? Ele diz: o que você faz quando elimina o impossível? O que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. É assim que ele diz que a mente dele funcionava. O que você faz quando elimina o impossível? O que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. No caso das tentações, o que resta quando eliminamos nossa autoconfiança é a verdade de que nossa força vem de Deus, não de nós mesmos. Essa é a verdade. Um velho puritano experiente observou que não ser tentado é, paradoxalmente, a pior tentação de todas. É um pensamento intrigante, mas faz sentido se nós considerarmos que a tentação mantém a mente alerta, o espírito vigilante. Sem tentação, nós podemos nos tornar complacentes, permitindo que a carne e o sangue nos governem. Um filme chamado A Origem, né? Um filme de 2010, eu acho. O personagem de Leonardo DiCaprio vive em um estado de constante vigilância enquanto tenta distinguir entre realidade e sonho. Da mesma forma, a tentação é como o som horrível no ouvido de um sentinela, garantindo que ele permaneça acordado e atento, né? Se o inimigo está às portas, o soldado nunca dorme. E a presença de Satanás nos mantém firmes em nossa vigilância espiritual. Então é curioso pensar em como até os desafios podem nos aproximar de Deus e como Deus os usa. Como uma criança que corre para os braços do seu pai quando um cachorro grande late para ela. Ela estava andando, largou a mão do pai, estava correndo na frente. Estava muito confiante, né, a criança. Mas aí aparece um cachorro e late, ela corre e segura a mão do pai. Os ataques de Satanás muitas vezes nos fazem buscar refúgio mais profundo em Cristo do que estávamos fazendo. E aqui entra uma verdade paradoxal, né? O diabo, em sua tentativa de nos afastar de Deus, muitas vezes nos empurra exatamente para Ele. Essa ideia é semelhante à noção encontrada em, por exemplo, O Senhor dos Anéis, quando Gollum, o personagem desprezível e traiçoeiro, né, desempenha um papel crucial na destruição do Um Anel. Embora Gollum buscasse servir a seus próprios interesses egoístas o tempo todo, suas ações acabaram ajudando a causa da salvação da Terra-média. Da mesma forma, Satanás, mesmo em suas tentativas de nos destruir, muitas vezes é um catalisador para nos aproximarmos de Deus. Assim, Deus, de alguma maneira, protege mesmo os eleitos do mal, usando o maior mal. Essa luta espiritual exige que sejamos sóbrios e vigilantes, como Pedro nos adverte em 1 Pedro 5:8. Porque nosso adversário, ele diz, o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Então a imagem do leão faminto é uma imagem poderosa que Pedro está usando aqui. É uma lembrança de que, embora estejamos envolvidos em uma luta invisível, essa batalha é real. Na natureza, os leões atacam os mais fracos e os desprevenidos, assim como Satanás tenta atacar aqueles que estão espiritualmente adormecidos ou frágeis. Por isso que é ruim trazer qualquer coisa do humanismo secular que traz uma base para as pessoas justificarem serem para sempre aquelas pessoas. Nunca é um soldado no campo de batalha. Ele só consegue... A Bíblia usa várias metáforas. Nós somos bebês inicialmente, mas depois somos adultos.
Nós somos ovelhas em certos sentidos, mas devemos ser astutos como a serpente, manso como as pombas. Mas tem gente que fica para sempre só na metáfora de ser uma ovelhinha. Uma ovelhinha que toda hora alguém tem que ir lá buscar ela, porque ela toda hora está perdida em algum lugar. Ela nunca é um soldado que pode cingir de toda a armadura de Deus e ficar firme no dia mau. Então é o que a gente vê, por exemplo, em O Rei Leão, né, de 94, não o que foi feito há pouco tempo, né? Onde Scar, o vilão, ele espreita a margem esperando o quê? O momento certo para atacar e tomar o poder. Na hora que ele achou que tudo estava frágil, e estava mesmo aparentemente, né? E como um leão verdadeiro, Satanás espera por qualquer fraqueza. Então, aqueles que estão em posição de ataque no reino de Deus, como pastores e líderes espirituais, estão especialmente expostos à consideração de Satanás, como a gente disse. É por isso que Paulo frequentemente pedia: irmãos, orem por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Então, assim como um general em uma guerra está mais visado pelos atiradores inimigos, porque se você mata ele, você deixa os soldados acéfalos, né? Os líderes espirituais são alvos principais desses ataques. Quando Napoleão Bonaparte liderava seu exército em batalha, ele sabia que sua presença era crucial para a moral das tropas, então ele tinha que ficar lá. Da mesma forma, quando Satanás mira nos líderes, ele tenta minar a força de todo o exército espiritual que está sob seus cuidados. Então, um líder que cai pode abalar toda uma congregação, ou, dependendo de quem ele é, toda uma geração. Isso também nos lembra de eventos históricos, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados realizaram, por exemplo, a Operação Chastise, que ficou conhecida como o ataque às represas de Ruhr, na Alemanha. Então, ao atingir pontos estratégicos como as represas, eles sabiam que poderiam enfraquecer a estrutura de poder dos nazistas, causando grandes inundações e interrupções no fornecimento de energia. Então, a ideia é a mesma, né? Da mesma forma, Satanás ainda mira em nossos pontos estratégicos, buscando destruir ou, no mínimo, enfraquecer a minha e a sua utilidade no reino de Deus. Contudo, é nas orações e no poder de Deus que encontramos força para resistir. Somos chamados a apoiar uns aos outros e a orar uns pelos outros. Nossas orações pelos líderes espirituais não são apenas palavras vazias, elas são como escudos invisíveis, como o escudo protetor em torno de Asgard, no universo de Thor, que impede que os inimigos ataquem diretamente a cidade celestial lá. Essas orações erguem uma barreira espiritual contra as flechas inflamadas do maligno. É por isso que Paulo pede tanto as orações. E nos mantém firmes até o fim. Portanto, que sejamos constantes em oração, vigilantes e sóbrios, sabendo que as tentações e os ataques que enfrentamos, por mais duros que sejam, têm um propósito em nosso crescimento espiritual e que, acima de tudo, Deus nos sustente com seu poder inabalável, nos protegendo até o dia em que toda a tentação e luta vão cessar e nós vamos estar finalmente livres da presença do mal. Então, o que é que Satanás considera com o propósito de prejudicar o povo de Deus? Satanás não tem o mesmo conhecimento completo e perfeito de Deus, é óbvio, não é uma criatura. Ele não vê tudo e todos em sua totalidade. No entanto, com milhares de anos de experiência, Satanás certamente acumulou um vasto repertório de conhecimento sobre a humanidade. Ele não se cansa, nem dorme. É como um jogador de xadrez veterano que, após tantas partidas, como eu falei, ele pode antecipar os movimentos dos seus oponentes com base naqueles pequenos sinais, porque ele estudou os maiores e menores, tanto os mais poderosos quanto os mais humildes entre os homens, em todos esses séculos aí, que a gente não sabe quantos, e conhece muito bem as molas e as engrenagens que movem a ação humana. Ele aprendeu ao longo do tempo a manipular essas fraquezas com precisão cirúrgica. Satanás age como um astuto comerciante de cavalos. Imagine um cavalo correndo livremente pelos campos.
Para um observador comum, ele pode parecer a encarnação da força e da perfeição. No entanto, um comerciante de cavalos experiente, ao observá-lo com olhos treinados, ele logo vai perceber defeitos que escapariam a uma pessoa leiga, como eu, por exemplo. Ele saberá, com um simples toque ou observação cuidadosa, onde o cavalo falha, seja em sua força, em sua postura ou em sua resistência. Da mesma forma, Satanás nos examina minuciosamente. Ele não se contenta em observar a superfície, ele nos estuda de cima a baixo, né? Ele nos investiga, é um detetive procurando nossas fraquezas ocultas, assim como Sherlock Holmes analisa uma cena de crime em busca dos menores detalhes que todo mundo ignoraria. Então, para cada pessoa, Satanás descobre algo. Talvez para um homem ele diga, sua fraqueza é a luxúria. Para outro ele pode dizer, ele é orgulhoso. É como o personagem, né, que eu já mencionei, de Iago de Otelo, né, de Shakespeare, que manipula essas fraquezas de Otelo e dos outros personagens para semear a tragédia, né? E é eficaz. Satanás é exatamente como Iago, sempre atento, sempre buscando a falha na armadura de sua vítima para explorar e manipular em seu próprio benefício. Ele é astuto, rápido para perceber onde pode atacar. Uma vez que ele encontre essa fraqueza, ele não perde tempo. Como um engenheiro, né, de cerco medieval que posicionava seu ariete diretamente no ponto mais vulnerável da muralha do castelo. Satanás se empenha em quebrar nossas defesas assim. Você pode esconder suas fraquezas de seus amigos mais próximos, até de quem mora com você, mas de Satanás elas não ficam ocultas. Ele tem, eu diria, olhos de lince, como é dito, né? Uma expressão que lembra a mitologia grega, em que Linceu, um dos argonautas, tinha uma visão tão aguda que podia enxergar o que estava escondido ou à distância. Dessa mesma forma, Satanás detecta até a menor brecha em nossa armadura espiritual. Então imagine que você esconde cuidadosamente a pólvora do seu coração, acreditando que está protegida contra qualquer explosão. Satanás, no entanto, encontra a menor abertura para introduzir seu fósforo na pólvora e causar destruição. Então ele é como, eu diria, o personagem de Anton Chigurh, em Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme de 2007. Sempre frio, calculado, impacável, pronto para aproveitar qualquer oportunidade para causar estragos na vida de seus oponentes. Ele também considera nossos estados de espírito como atenção especial. E é aqui que sua estratégia se assemelha a um mestre da psicologia, assim. Se ele nos atacasse quando nossa mente estivesse em um estado de clareza e paz, seríamos mais do que um páreo para ele. É como tentar enfrentar um oponente descansado e preparado em um duelo. O resultado é previsível. Mas Satanás, sendo um estrategista habilidoso, evita confrontos quando sabe que o crente está espiritualmente fortalecido. Ele espera pacientemente, né? Ele espera como um caçador astuto até que estejamos em um momento de fraqueza. Há pessoas que são mais suscetíveis ao ataque quando estão angustiadas ou desanimadas. É nesses momentos que Satanás lança as suas setas, assim como um predador que espera que a presa esteja isolada e enfraquecida. Mas há também aqueles que, quando estão jubilosos, cheios de alegria, são mais vulneráveis. Essa é uma realidade, eu diria, curiosa, né? Até nos momentos de celebração, a tentação pode espreitar. Imagina um navio navegando em águas calmas. Justo quando a tripulação relaxa, acreditando que tudo está sob controle, é quando o ataque do inimigo pode ocorrer. É como na obra Moby Dick, né, de Herman Melville, onde o capitão Ahab, obcecado por sua vitória sobre a baleia, acaba ignorando as ameaças iminentes, levando seu navio à destruição. Satanás também sabe como trabalhar com o tempo, a temperatura emocional e as condições internas de nossas almas. Ele é como um químico que sabe que certas reações só acontecem em determinadas temperaturas e condições. Assim como um líquido,
atinge seu ponto de ebulição em um momento específico, Satanás sabe exatamente em que estado de espírito estamos mais propensos a cair em tentação. É uma ciência para ele, e ele a tem aperfeiçoado por milênios e milênios. Algumas pessoas com pequenas panelas assim de fogo, né, fervem muito rápido, ao menor aquecimento. Homens de temperamento rápido logo se enfurecem, como personagens de comédias clássicas, tipo Charlie Chaplin, né, cujas reações rápidas, exageradas, muitas vezes nos fazem rir, mas também revelam a fragilidade humana. Por outro lado, outros são como grandes caldeirões que demoram muito mais para ferver, mas quando fazem, a fervura é intensa e duradoura. Então, pense nos personagens de O Poderoso Chefão, por exemplo, 1972, né? Onde a vingança e o rancor, nessa trilogia, né, O Poderoso Chefão, a vingança e o rancor são cultivados lentamente, mas quando eles eclodem, causam estragos terríveis, né? Satanás é também um pescador habilidoso. Ele sabe que para cada tipo de peixe há uma isca adequada. Então, assim como o pescador ajusta a sua isca, a técnica de pesca, a isca e a técnica que ele vai usar de acordo com a estação, né, Satanás adapta as suas tentações para o momento certo. Ele observa atentamente como um pescador faz, né, à margem de um rio, esperando o momento em que o peixe morderá a isca. No campo da psicologia moderna, isso poderia ser comparado ao conceito de reforço intermitente, uma técnica que é usada para criar dependência emocional ou comportamental. Satanás, assim como um manipulador habilidoso, sabe quando lançar a tentação e quando recuar, criando um ciclo de vulnerabilidade emocional. Ele é mestre nisso. Então o diabo, como a gente já viu, possui uma compreensão vasta da humanidade. Ele conhece nossas fraquezas, analisa nossos estados de espírito e adapta suas estratégias de acordo com o momento certo. Mas por mais astuto que seja, ele não é invencível. A graça de Deus sempre nos capacita e nos dá força e a sabedoria necessárias para resistir. Então, assim como os caçadores da Arca Perdida, né, Indiana Jones, onde Indiana Jones enfrenta perigos mortais em sua busca, mas é salvo pelo poder de um mistério superior, né? Nesse filme, nós, como crentes, enfrentamos as armadilhas de Satanás, mas sempre podemos contar com a misericórdia divina para nos proteger. Então, ao observar Satanás preparando os seus ataques contra Jó, a gente vê com clareza como ele, o caçador de almas, né? O caçador de almas, é um bom título, é meticuloso em suas emboscadas. Ele frequentemente nos pega de surpresa, explorando momentos em que estamos desatentos ou em um estado de espírito vulnerável. O grande coletor de máximas notáveis, né, Tom Spencer, ele tem uma citação que se encaixa perfeitamente para nós. Ele diz que o camaleão, quando se deita na grama para pegar moscas e gafanhotos, assume a cor da grama, assim como o polvo assume a cor da rocha sobre a qual ele se esconde para que os peixes possam se aproximar dele sem suspeita de perigo. Essa descrição de um camaleão, um mestre da camuflagem, revela a essência da estratégia de Satanás. Assim como o polvo se mistura ao ambiente para atrair suas presas, Satanás adota a forma menos temida por você, menos temida por nós, criando armadilhas de tentação que são ajustadas precisamente às nossas fraquezas. É como a cena no filme Parque dos Dinossauros, por exemplo, de 93, onde o T-Rex se esconde no silêncio antes de atacar sua presa. Eles estão com medo, mas de repente, daquele silêncio, vem uma certa confiança e de repente... Da mesma forma, Satanás sabe como esperar pacientemente, oculto nas sombras de nossas vidas, até um momento oportuno para atacar. Então, ele, como qualquer caçador astuto, se adapta ao vento, né? Ou seja, às circunstâncias e às fraquezas individuais de cada um de nós. Um caçador nunca vai ficar a favor do vento, ele fica contra o vento, né? Ele nos empurra na direção em que já estamos inclinados a ir devido às
a nossa pecaminosidade, as fragilidades da nossa natureza. Então, pense na obra que eu mencionei, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, né? Dorian, cuja fraqueza é sua vaidade e desejo por prazeres carnais, é manipulado pelo Lord, né? Lord Henry, que o leva cada vez mais fundo no abismo da sua própria destruição. Então Satanás é como o Lord Henry, né? Conduzindo-nos suavemente para as armadilhas espirituais, ajustando suas tentações àquilo que nossa carne já deseja, de maneira peculiar. O nosso conhecimento em questão de fé é falho. Nós temos um conhecimento deficitário. Satanás sabe como plantar sementes de erro, transformando o ceticismo saudável em uma dúvida destrutiva. Se nossa consciência é sensível, ele nos tenta a sermos excessivamente sensíveis, escrupulosos, o que pode nos levar a uma rigidez espiritual paralisante. Então a história está cheia de exemplos de líderes espirituais que, embora fervorosos em seu zelo, acabaram caindo no erro de que os levou ao legalismo, e às vezes ao legalismo extremo. Pense na reforma protestante, onde alguns radicais em seu zelo foram tão longe que se perderam em divisões e cismas e revoluções. De outro lado, aqueles cuja consciência é tão flexível que acabam cedendo à liberdade carnal, como a gente vê no clássico, por exemplo, O Grande Gatsby, onde os personagens, de maneira geral, buscam a satisfação dos prazeres vivendo de forma desenfreada, sem considerar as consequências morais. Satanás também é hábil em jogar com nossos estados de espírito. Somos espirituosos, ele nos tenta a presunção. Isso lembra o Tony Stark, né, do universo Marvel, cuja confiança em sua própria genialidade e poder muitas vezes o leva a tomar decisões precipitadas sem considerar as consequências mais amplas. Por outro lado, se nós somos temerosos e desconfiados, Satanás sabe plantar as sementes da desesperança. Nos momentos de desespero, como o que Hamlet enfrenta em sua famosa reflexão Ser ou Não Ser, né? Se vale a pena viver ou não, né? É o questionamento ali, o suicídio, né? Em Hamlet de Shakespeare, nós podemos facilmente nos perder na dúvida e na angústia, caindo em um poço de desespero existencial que Satanás é rápido em explorar. Essa capacidade de adaptação de Satanás é simplesmente assustadora. Assim como o ferreiro sabe que certos metais devem ser trabalhados a uma temperatura específica, Satanás sabe exatamente a temperatura, entre aspas, ideal para te manipular, ou para me manipular. Ele sabe a temperatura de todo mundo. É como os alquimistas da antiguidade, né, que acreditavam que podiam transformar chumbo em ouro ou atingir as condições perfeitas, né, através da sua arte, né. Então, da mesma forma, Satanás aguarda pacientemente até que nossos corações estejam na temperatura certa para ceder à tentação. Seja no calor da raiva ou no frio da indiferença, da ansiedade, do medo, do desespero. Ele nos observa como um pescador habilidoso que sabe qual isco usar em cada estação e para cada tipo de peixe diferente. A gente falou sobre o Capitão Ahab, né, em Moby Dick, que busca obsessivamente a baleia branca. Satanás nos persegue, obcecado, sabendo que no momento certo pode nos fisgar. Né? No caso dos eleitos, ele vai ser igual Capitão Ahab mesmo, né, com a Moby Dick. Né? Então, além disso, ele considera cuidadosamente nossa posição entre os homens. Há aqueles que, quando estão sozinhos, são mais susceptíveis à tentação, levados pela tristeza ou pela solidão a atos terríveis. A solidão pode ser uma arma poderosa nas mãos de Satanás, assim como foi para, por exemplo, Jack Torrance, né, em O Iluminado. Você sabe que a família ficou tomando conta de um hotel durante o inverno, onde o hotel fecha por causa da neve, e eles vão ficar alguns meses sozinhos naquele hotel, ele e a família dele tomando conta. E a solidão
acaba de fazer a obra em Jack Torrance, né, de Stephen King no Iluminado. Então, longe da sociedade, mergulhado em isolamento, Jack ele foi lentamente levado à loucura, caindo em uma espiral, né, destrutiva. Por outro lado, há aqueles que são mais propensos ao pecado em companhia. Como dizia o provérbio, más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Então, a influência social pode muitas vezes nos desviar, como vemos, por exemplo, a gente falou do Iluminado na solidão, mas a companhia pode nos desviar como o Clube da Luta, né? Um outro filme icônico, né, de 1999, assim, onde a companhia do narrador com Tyler Durden, né, acho que é isso, o arrasta para um mundo de violência e caos, longe de sua identidade e moral original. Muitas vezes o pecado surge da leveza e da frivolidade de nossos relacionamentos, como em um baile mascarado onde as pessoas escondem suas verdadeiras intenções por trás de máscaras e sorrisos. Nossas interações com os outros podem despertar nossos piores instintos. No entanto, também há aquelas pessoas ou aqueles cujas conversas sombrias levam à murmuração e ao pessimismo, inventando histórias malignas entre si, como, por exemplo, Os Espiões de 1984, de George Orwell, que vivem na paranoia e na denúncia constante. Satanás é como uma ave de rapina, assim, então, observando do alto, esperando o momento exato para descer e agarrar sua presa. Ele sabe onde nos encontrar vulneráveis e atacará quando estivermos mais expostos. Ele também leva em consideração nossa condição no mundo. Talvez olhe para um homem rico e pense: aqui posso tentá-lo com a armadilha da avareza ou do orgulho, da soberba. Então, em constante a constante observação, né, ele pode, em contraste a isso, ao observar um homem pobre, ele pode escolher uma estratégia completamente diferente, talvez incentivando ao desespero ou à inveja. Como um caçador que ajusta suas armadilhas para diferentes tipos de presas, Satanás adapta suas tentações para cada circunstância e para cada condição que o homem esteja vivendo, eu, você. Por isso a gente nunca deve achar que a condição de outra pessoa é mais favorável que a nossa nessa batalha. Então é como no campo de batalha. O soldado enfrenta diferentes perigos dependendo de sua posição. Os generais têm suas vulnerabilidades, enquanto os soldados rasos têm outras. A tentação que acometeria um rei não seria a mesma que afligiria um camponês. Assim como a rainha Elizabeth lidava com intrigas políticas complexas que nunca atingiriam os camponeses na Inglaterra. Satanás sabe que a tentação de um líder espiritual não será a mesma que acometeria um trabalhador comum. Como diria o provérbio, cada homem carrega sua própria cruz, né? E o ócio é, sem dúvida, uma porta de entrada para Satanás. Pessoas sem vocação ou propósito são especialmente vulneráveis, como diria o antigo ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então pense, por exemplo, em O Senhor das Moscas, de William Golding, onde sem a estrutura da civilização, os adolescentes, ali, os jovens, rapidamente caem no caos e na violência. O ócio é terreno fértil para o pecado, porque quando não estamos ocupados com algo construtivo, Satanás rapidamente encontra maneiras de nos desviar para 1000 outros caminhos. Isaac Watts, né, em sua sabedoria, né, que se transforma em tantos hinos, ele tem um hino que visa ensinar a gente desde cedo. Satanás sempre encontra algumas travessuras para as mãos ociosas fazerem no hino para crianças. Não é à toa que livros, obras e recreações saudáveis são um antídoto contra o veneno da inatividade. Devemos manter nossas mentes ocupadas com coisas boas e construtivas, porque o ócio, como um pedaço de ferro deixado ao relento, acaba enferrujado e corroído pelo pecado. A ocupação em si pode
não nos tornar santos, mas a falta dela certamente pode nos levar ao vício, né? Como o ferro que sem uso se desgasta, também nós, quando deixados à inércia, somos consumidos pelo pecado, né? Então, essa reescrita expande, né, essa visão, do que acontece com a observação de Satanás em Jó e reescrita na história diversas vezes, vai expandindo a nossa visão de como essa luta é feita e como essas observações nunca cessam, né? Quando Satanás investiga nossas vidas, como fez com Jó, ele presta atenção em cada detalhe dos objetos do nosso afeto, por exemplo. Não há dúvidas de que, ao circular pela casa de Jó, ele o observou com a mesma atenção cuidadosa que, eu diria, os ladrões dedicam ao planejamento de um assalto a uma joalheria, a um banco. Eles estudam cada porta, cada janela, cada fechadura. Observam até a casa ao lado, os prédios ao lado, sabendo que pode ser útil acessar o tesouro por um caminho indireto. Como a gente vê, por exemplo, em 11 Homens e um Segredo, né? Um filmaço de 2001, onde a habilidade dos personagens em prever cada detalhe do cassino a ser roubado é a chave do sucesso, né? Todos aqueles detalhes. Então, da mesma forma, Satanás é um estrategista astuto, observando cuidadosamente cada faceta da nossa vida, à espreita de uma oportunidade para atacar. Então, quando o diabo rondou a vida de Jó, ele tomou nota de todos os detalhes. Em sua mente, ele elaborou um plano, anotando cada ponto fraco. Ele deve ter pensado assim: ali estão os camelos e os bois, os asnos e os servos. Posso usar todos eles de alguma maneira, e de uma maneira genial e admirável. Então, como um general estudando o campo de batalha, Satanás não deixou nenhum aspecto da vida de Jó escapar do seu olhar atento. Ele observou também as pessoas ao redor de Jó. As 3 filhas e os 7 filhos. Eles gostam de festejar. É ali que vou atacar. Se puder derrubar a casa durante um dos seus banquetes, será um golpe devastador para o coração de Jó. Ele pensará: se eu, ao menos, eles estivessem morrido enquanto oravam, em vez de enquanto festejavam e bebiam vinho. Seria melhor, porque eles estavam festejando, eu não sei como estava o coração deles quando morreram. Então, essa estratégia não é nova, não. Satanás sempre soube que o momento e as circunstâncias são fatores cruciais em seus ataques. É como no clássico Macbeth de Shakespeare, onde o momento do assassinato de Duncan ele é escolhido com uma precisão cirúrgica, né? Macbeth e Lady Macbeth aguardam o momento perfeito para agir, sabendo que uma única falha na execução do plano para você matar um rei, né, poderia significar um desastre completo. Da mesma forma, Satanás espera até que nossas defesas estejam baixas, quando somos mais vulneráveis, para nos atingir com força total e devastadora. É assim que ele fez com Jó. Então o diabo também olhou para a esposa de Jó e pensou: vou precisar dela. Viu como era o caráter dela e, de fato, ele a usou. Nenhum dos servos poderia ter ferido Jó com palavras tão dolorosas quanto aquelas que saíram da boca da sua esposa, que era mais íntima. Amaldiçoe a Deus e morra. Aquele golpe foi precisamente calculado. Assim como no filme, por exemplo, o filme Cisne Negro, acho que de 2010 mais ou menos, onde a pressão mental e emocional sobre a personagem de Natalie Portman é metodicamente acumulada até que ela finalmente sucumbe à loucura. Satanás sabia que um golpe vindo de alguém tão próximo seria devastador depois de tudo que ele já tinha passado. Então, Satanás, você tentou usar a esposa de Jó como uma ferramenta, mas não conseguiu sucesso, a gente pode dizer. Jó, ao contrário de Sansão, não tinha sua força em algo tão superficial como seu cabelo, né? Mas em sua fé verdadeira em Deus. Então, assim como Sansão foi tosquiado e perdeu sua força, Satanás pensou que poderia cortar a conexão de Jó com Deus. Mas ele falhou, porque a verdadeira força de Jó estava enraizada no próprio Deus, né? Em seu Criador. Talvez Satanás tenha até considerado as sensibilidades de Jó,
Quem sabe ele não escolheu exatamente aquela doença que Jó mais temia ao observar os pobres leprosos nos portões da cidade. Sabe? Os teus temores assim. Satanás sabia que uma aflição corporal não apenas traria dor física, mas também o faria reviver seus piores pesadelos ou seus maiores medos. Isso é semelhante, por exemplo, à técnica usada em A Origem, né? Onde os medos... É um filme também de 2010, se não me engano. Onde os medos mais profundos de uma pessoa são usados contra ela em um sonho. Então, ao introduzir essas camadas de angústia, Satanás acredita que pode quebrar até o mais fiel dos servos de Deus. Satanás sabe, queridos, que tanto quanto vocês, sobre seus próprios corações, eles, na verdade, conhecem mais os seus corações do que vocês. Vocês têm um filho a quem amam profundamente? Então, ele sabe. Satanás sabe disso. Ele pensa, aqui está o ponto fraco. Aqui que eu posso explorar. É como Aquiles, né, na mitologia grega, que foi imortalizado, exceto por seu calcanhar, que era o seu ponto vulnerável, que o levou à morte. Era o seu único ponto vulnerável, era o calcanhar de Aquiles. Então, é isso que o Satanás procura. Satanás sempre busca o calcanhar de Aquiles em cada um de nós, sabendo que até mesmo os laços mais sagrados de amor familiar podem ser usados para nos ferir. Mesmo seu cônjuge, a pessoa mais próxima de você, pode ser transformado em um instrumento nas mãos do inimigo, como a esposa de Jó. Como um arco que Satanás usa para lançar suas flechas, ele pode transformar nossas relações mais íntimas em fontes de tentação e dor. Não é? Como a gente vê, por exemplo, em Revolutionary Road, o casal que parecia tão unido, é um filme também, acho que um pouco antes de 2010. Esse casal que parecia tão unido acaba sendo despedaçado por pressões externas e internas, resultando em destruição emocional. Então Satanás sabe como manipular esses relacionamentos, fazendo uso de cada fraqueza que ele encontra. A gente deve então vigiar até mesmo aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão em nossos corações, pois não sabemos como Satanás pode tirar vantagem disso. Nossos hábitos, nossas alegrias e nossas tristezas, nossos momentos de retiro e nossas exposições ou posições públicas. Tudo isso pode ser transformado em armas nas mãos desse inimigo implacável. Né? É como em O Senhor dos Anéis, né? Onde o anel que deveria ser uma fonte de poder acaba sendo a ruína daqueles que o desejam. Qualquer coisa pode ser esse um anel em nossas vidas. Né? Satanás faz com que nossas próprias bênçãos se transformem em nossas armadilhas. As armadilhas estão então por toda parte. Há ciladas em nossa casa, em nossa mesa, em nosso trabalho, em nossos momentos de lazer, na companhia de amigos e até mesmo sozinhos. Podemos entrar e encontrar mil tentações. Até mesmo na casa de Deus, o lugar onde deveríamos estar mais seguros, há perigos espirituais que nos cercam. Em momentos de grande honra ou em nossa mais baixa condição de humilhação, há sempre um veneno que Satanás pode usar contra nós. Não podemos esperar nos livrar completamente das tentações enquanto estivermos neste mundo. Somente quando atravessarmos o Jordão, assim, o rio que representa a morte, estaremos finalmente além do alcance de Satanás. O último uivo, a gente poderia dizer, do cão do inferno será ouvido só quando a gente descer nas águas frias do Jordão. Mas logo após a gente vai ouvir finalmente o som, né, o aleluia dos glorificados. Então, graças a Deus, estaremos livres para sempre, só aí do príncipe das trevas. É como a última cena de O Peregrino, de John Bunyan, onde, após todas as tribulações da jornada, o protagonista, né, cristão, finalmente cruza o rio e entra na cidade celestial livre de todo mal. É um final que é o nosso final. Né? Assim como um exército que, após vencer uma batalha longa e árdua, pode finalmente descansar, só aí também nós, ao atravessarmos o rio, seremos libertados das ciladas do inimigo, de Satanás. A guerra espiritual que nos rodeia aqui, como uma tempestade, cessará e a paz eterna reinará dentro, fora. Até lá nós devemos permanecer vigilantes, sabendo que Satanás é incansável
mas confiando que Deus, em sua infinita misericórdia, nos sustentará até o fim. Satanás considerou, mas houve uma consideração superior que superou a consideração dele. Em tempos de guerra, há uma tática comum conhecida entre os exércitos. Enquanto sapadores e mineiros, né, de um lado, cavam túneis subterrâneos para explodir as fortificações inimigas, o exército oposto contra-ataca cavando suas próprias minas para desarmar a primeira antes que o ataque aconteça. Isso é exatamente o que Deus faz com Satanás. Enquanto o diabo prepara suas minas de tentação, planejando destruir o edifício de Deus com suas estratégias, Deus está um passo à frente, preparando uma contramina para anular os planos do inimigo antes que ele possa causar qualquer dano fatal. Esse conceito de minas e contraminas também aparece em muitos momentos históricos, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, né, que foi uma guerra assim, né, na Batalha de Messines, em 1917, os exércitos britânicos cavaram túneis profundos sobre as linhas alemãs, instalando explosivos poderosos para destruir posições fortificadas. No entanto, ao longo da guerra, ambas as partes cavavam e contracavavam, tentando neutralizar os ataques subterrâneos uns dos outros. Então, assim, e depois isso foi ficando impossível, né, de se movimentarem naquele ambiente. Então, Satanás trabalha em seus ataques sorrateiros contra os servos de Deus, mas o Senhor sempre tem uma estratégia infinitamente superior para frustrá-los antes de qualquer estrago irreversível que nunca acontecerá com um verdadeiro filho de Deus, com os eleitos de Deus. Satanás, apesar de sua grande astúcia, é descrito como o maior dos tolos, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, embora possua vasto conhecimento, falta-lhe verdadeira sabedoria. Ele pode ser mais astuto do que todas as criaturas do campo, como é descrito no Jardim do Éden, né, ao enganar Eva com sua serpente de palavras sedutoras em Gênesis 3:1. Mas isso não o torna sábio. Seu intelecto é, na verdade, uma forma de tolice disfarçada de sutileza, astúcia, né? Durante todo o tempo em que Satanás estava tentando Jó, ele mal percebia que, ironicamente, estava servindo aos propósitos de Deus. Isso nos lembra de como muitas vezes a inteligência pode ser usada de forma imprudente, né? Pense por exemplo, no personagem Loki, né, do universo Marvel, meio-irmão de Thor. Ele é o deus da trapaça, sempre tramando e manipulando, mas no final seus planos frequentemente o levam à ruína, porque ele subestima a verdadeira sabedoria dos seus oponentes, especialmente do seu irmão, né, Thor. Então Satanás é como Loki, assim, astuto e manipulador, mas sempre caindo em sua própria armadilha porque não consegue compreender o quadro maior que Deus está desenhando. Nenhuma criatura consegue ver o quadro todo, né? todo o quadro. Então, durante todo o sofrimento de Jó, Deus estava observando e guiando cada movimento. Ele segurava Satanás como um cavaleiro segura um cavalo pelas rédeas, controlando até onde ele poderia ir. Isso nos traz à mente aquela famosa frase do Senhor dos Anéis, né, de J.R. Tolkien: mesmo a pessoa mais pequena pode mudar o curso do futuro. A menor pessoa. E é o que acontece o tempo todo no Senhor dos Anéis, né? Da mesma forma, o poder de Satanás é limitado pelo controle soberano de Deus. O Senhor disse a Satanás: até aqui e não mais longe, em Jó 1:12. Então, assim como, para ficar aqui no Senhor dos Anéis, né, assim como Gandalf ao enfrentar o Balrog na ponte de Khazad-dûm, Satanás pode ser poderoso, mas Deus estabelece os limites do mal, igual Gandalf fez ali no meio da ponte. Deus permitiu que Satanás causasse as perdas iniciais de Jó, mas não permitiu que ele tocasse em seu corpo logo no início. Porque talvez isso fosse mais do que Jó poderia suportar naquele momento de perdas e mais a sua saúde. Aqui a gente vê a sabedoria de Deus em saber o limite de nossas provações. Muitas vezes, quando nós estamos fisicamente saudáveis, conseguimos lidar com perdas e sofrimentos de forma mais equilibrada. A gente pode pensar que por isso Deus não deixou ele tocar nos filhos, nos bens e no corpo dele ao mesmo tempo. Então, quando Jó enfrentou todas aquelas coisas, ele estava saudável.
Porque Deus sabe, como eu disse, dosar nossas provações. Muitas vezes, como eu falei, quando estamos fisicamente saudáveis, a gente consegue lidar ainda com perdas e sofrimentos de uma forma mais equilibrada. Jó, nesse estágio, podia suportar o luto e a perda material, porque ele ainda possuía a força física para se manter como alguma coisa sólida, né? Então, se a doença tivesse sido a primeira aprovação e depois que ele tivesse sem saúde, as outras viessem, talvez fosse uma tentação grande demais para Jó suportar. E Deus sabe quanto se pode suportar. Isso me lembra de como certos desafios vêm em ondas e de como a preparação para um problema nos fortalece para o próximo. O filme Rock, o primeiro, de 76, Rock Balboa sofre derrotas físicas e emocionais. Mas a gente pode ver que é exatamente por essas pequenas derrotas que ele é moldado para enfrentar a batalha final no ringue. Da mesma forma, Deus vai moldando Jó com cada aprovação, tornando-o mais forte para que ainda está por vir, como, por exemplo, a perda final da sua saúde. Então, quando Jó finalmente declarou, o Senhor deu e o Senhor tirou, Jó 1:21, a primeira aprovação já havia perdido todo o seu aguilhão. Ao aceitar sua situação e louvar a Deus, Jó enterrou aquele primeiro inimigo. E suas palavras serviram como o oratório fúnebre para o que Satanás acreditava ser sua vitória. Essa é a verdadeira força de caráter, a capacidade de dizer, bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo em meio à devastação, como ele estava vivendo. Quando a segunda aprovação chegou, a aflição física, Jó já estava qualificado para enfrentá-la. Interessante notar que perder a saúde, após já ter perdido tudo, pode ser menos devastador do que se ele ainda tivesse tudo para desfrutar e não tivesse mais saúde. Talvez, se ele ainda possuísse riquezas e servos e filhos, a doença fosse um golpe duplamente pesado. Isso nos lembra de como as circunstâncias influenciam nossa capacidade de suportar a dor. Imagine um rei perdendo sua saúde enquanto ainda vive em seu palácio de ouro. Para ele ver todo o esplendor ao seu redor e saber que não pode mais desfrutar disso, tornaria sua aflição muito mais amarga. Como o rei Midas na mitologia grega, que após receber o toque dourado, tudo que ele tocava virava ouro, percebe que a riqueza sem a capacidade de desfrutar as coisas simples, como a comida ou a companhia dos seus filhos, porque tudo que ele tocava virava ouro, é uma maldição e não uma bênção. Então Jó já havia perdido seus campos, seus servos, seus filhos. Ele quase podia se alegrar por não ter mais nada para ver ou desejar, porque na sua condição isso seria terrível. Talvez até a sua esposa, que havia sido poupada, fosse uma aprovação em si, com suas palavras duras e desanimadoras. É como se Jó, ao perder tudo, também tivesse sido libertado das preocupações terrenas. Então, a segunda aprovação veio, mas não encontrou a mesma resistência. Jó já estava quebrantado e, paradoxalmente, isso o tornava mais forte. É uma coisa paradoxal, Isso é semelhante à ideia de que, quando perdemos o controle sobre algo, muitas vezes encontramos uma liberdade inesperada. Pense no filme Náufrago, de 2000, em que Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, ele perde tudo quando seu avião cai em uma ilha deserta, remota. Ele não tem mais controle sobre sua vida, seus horários, sua carreira, e ao longo de sua jornada percebe que essa perda de controle também traz uma certa clareza e libertação. No final, foi a consideração de Deus que superou a consideração de Satanás. Foi o olhar fixo de Deus que superou o outro olhar. O Senhor, que pesa as montanhas em balanças, como a Bíblia diz, mediu cada infortúnio do seu servo amado Jó, com uma precisão divina e na ordem que ele daria força para suportar. Então ele sabia até onde deixar Satanás ir, para que cada aprovação fosse uma preparação para a próxima tentação. Deus nunca permite que sejamos tentados além do que podemos suportar, o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13. E Jó é a prova viva de como as provações, quando guiadas pela mão de Deus, nos tornam mais fortes, mais sábios e mais dependentes da graça divina. Depois que Satanás considerou Jó, não teria o Senhor Deus também considerado
como sustentaria seu servo sob provação? É o que a gente vê, sim. Então pensem, queridos, nisso. Enquanto Satanás jogava baldes de água fria sobre o fogo da graça de Jó, Deus, em sua sabedoria, derramava o óleo secreto da sua força para manter esse fogo aceso, mesmo com toda aquela água. O Senhor deve ter dito a si mesmo: se Satanás fizer muito, eu farei muito mais. Se ele tirar muito, eu darei em dobro. Se ele tentar induzir Jó a amaldiçoar, eu encherei seu coração de tal amor por mim que ele me bendirá ainda mais. Eu ajudarei, eu sustentarei, sim, eu o manterei firme com a minha destra fiel, como ele prometeu a nós. Isso lembra a história do Cavaleiro das Trevas, não é? 2008, na trilogia do Batman, onde o Coringa tenta, de todas as maneiras, destruir a moral e o caráter do Batman, mas a cada ataque o herói se fortalece e demonstra uma resiliência que o vilão não previa. Assim como o Coringa é surpreendido pela força interior de Bruce Wayne, né? Satanás é pego de surpresa pela inabalável fé de Jó. Essa fé que é um dom de Deus, um dom para os eleitos de Deus, que é sustentada pelo próprio Deus. Então, tome essas duas reflexões e coloque-as sob a sua língua, como uma hóstia, eu diria, feita com mel, né? Você nunca será tentado sem a expressa permissão do trono onde Jesus intercede por você. E quando ele permitir a tentação, ele lhe dará um meio de escape ou a graça necessária para resistir sob o peso dela. Então pense em 1 Coríntios 10:13, onde Paulo nos lembra que Deus nunca permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que sempre haverá uma saída, um escape, seja pela força dada para suportar, seja pela providência divina que nos guia para a saída. Além disso, o Senhor considerou como santificar Jó por meio daquelas provações todas. No final, Jó era um homem muito melhor do que era no começo. Ele antes conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam Deus. Ele era um homem íntegro e reto no início, mas havia uma semente de orgulho nele. Algo que a gente vai vendo durante o livro, algo que nós, como criaturas frágeis, dificilmente poderíamos criticar, não é? Porque Jó estava muito à frente de muitos de nós. Ainda assim, havia um toque de autojustiça que seus amigos, com suas palavras provocadoras, acabaram trazendo à tona. Isso me faz lembrar de Orgulho e Preconceito, né, de Jane Austen, onde o Sr. Darcy, um homem honrado, também carregava um orgulho secreto que precisava ser desafiado e transformado. Então, assim como Darcy foi moldado pelas circunstâncias e pelos relacionamentos, Jó também foi refinado por suas provações e o relacionamento com todas aquelas coisas. Ele precisava ser confrontado para que sua fé se tornasse ainda mais pura do que era no início. Então, os amigos de Jó, como Elifaz e Zofar, disseram coisas tão irritantes que ele não pôde deixar de responder em termos fortes. E alguns dos seus comentários foram um tanto exagerados. Era um excesso de autojustificação, algo que não era evidente no início e talvez nunca fosse evidente na vida dele se essas coisas não acontecessem, mas que surgiu em meio ao calor da provação e da provocação. Jó não era orgulhoso como muitos de nós somos, cheios de vaidade por coisas triviais, insignificantes. Ele tinha muito do que se orgulhar, como o mundo teria reconhecido pela posição e pelo que ele tinha. Ele era um homem de grande riqueza, sabedoria e de respeito. Mas mesmo esse orgulho, se não tratado daquele pequeno orgulho, poderia ter crescido e talvez o levasse a consequências trágicas. Satanás, em sua pressa de destruir Jó, acabou interrompendo o desenvolvimento daquele orgulho que o mataria, se não fosse impedido. Ele, sem saber, agiu como um instrumento de Deus para trazer Jó a um estado de espírito mais humilde, portanto, mais seguro e mais abençoado. Essa é uma ironia divina, semelhante à de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, né, onde as adversidades impostas ao protagonista, Edmond Dantes, o levam a uma jornada de transformação, em que ele emerge mais forte, embora marcado pelas cicatrizes da dor e do sofrimento. Além disso, a gente pode notar como Satanás, sem perceber, foi um lacaio do Todo-Poderoso. Né? Durante todo o tempo, já estava sendo preparado para uma recompensa maior. Sua prosperidade anterior não era suficiente
para Deus, que amava Jó tanto que pretendia dar-lhe o dobro de sua propriedade no mundo e dar a ele o que a gente sabe, a imagem do seu filho. Então Deus queria dar-lhe seus filhos de volta e torná-lo ainda mais famoso, um homem cujo nome ecoaria não na época dele, mas através das gerações, como eu e você estamos falando dele hoje, só por causa daquelas coisas. Pense nisso. Quem faria isso acontecer? Quem seria o responsável por transformar o nome de Jó em um sinônimo de paciência e resistência para todo sempre? Satanás, o diabo, trabalhou arduamente para tornar Jó ainda mais conhecido, mesmo que essa não fosse a intenção dele. Como no caso de Harry Potter, por exemplo, e a pedra filosofal onde Voldemort, ao tentar destruir Harry, na verdade o torna ainda mais e cada vez mais lendário. Satanás, tolo, trabalhou como um ferreiro martelando o metal que se tornaria o pedestal sobre o qual Deus colocaria seu servo Jó, para que ele fosse admirado por todas as eras, como é. Então, o diabo, em seu esforço para humilhar Jó, acabou criando a plataforma para que a história da sua paciência e fidelidade fosse celebrada por todos os tempos e trouxesse ainda mais derrota ao reino do inimigo durante todas as eras, ao ser usada por Deus como sua palavra, para nos santificar. Então, é como se Satanás tivesse construído a trombeta pela qual o nome de Jó seria soprado aos 4 ventos da história. Isso lembra, eu diria, o conto de Frankenstein, de Mary Shelley, onde o monstro criado para desafiar os limites da ciência e da moralidade acaba, na verdade, expondo as falhas e fragilidades do seu próprio criador, Victor Frankenstein. As aflições de Jó, sua paciência tem sido uma bênção duradoura para a Igreja de Deus. Quantos santos, ao longo dos séculos, foram consolados em meio ao sofrimento ao lerem a história de Jó? Quantos foram salvos das garras do leão e da pata do urso, a gente podia dizer, metaforicamente falando, pela experiência do patriarca de Uz? Sua vida se tornou uma fonte inesgotável de esperança para aqueles que enfrentam suas próprias tempestades. E lembremos de que o arquidemônio, Satanás, foi pego em sua própria armadilha. Ele jogou uma pedra que caiu em sua própria cabeça. Ele preparou uma armadilha para Jó, mas ele que caiu nela. Ele é o epítome do tolo, preso em sua própria sutileza. Como o provérbio diz, aquele que cava uma cova cairá nela. Provérbios 26, 27. Então, Deus, com sua sabedoria infinita, fez tolos dos sábios e expôs a loucura dos adivinhos. A história de Jó é uma prova viva de que os planos de Satanás nunca prevalecem contra os planos de Deus. Então, queridos, a gente deve se entregar nossas vidas, a gente deve entregar nossas vidas com fé ao cuidado e à guarda de Deus. Que venha a pobreza, que venha a doença, que venha até mesmo a morte. Seremos em todas essas coisas mais do que vencedores através de Cristo, nosso Salvador, pelo poder do seu Espírito. Nós vamos superar no final, como Paulo nos lembra em Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu encorajaria todos nós a confiar em Cristo. Que aqueles que ainda não confiaram nele comecem agora e que o Senhor receba todo o louvor em cada um de nós para todo sempre. Que todo louvor se direcione à graça infinita dele. Então, assim como Jó, nós podemos passar por provações, mas a recompensa em Cristo será infinitamente maior. E ao final nós estaremos de pé, testemunhando a bondade e a fidelidade de Deus, com nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa salvação, o autor e consumador da nossa fé. Porque o Deus de Jó é o nosso Deus. Então, nós triunfaremos, não por nós, mas pelo autor da nossa fé. Que Deus nos dê a sua paz e que a gente possa pensar mais profundamente nesse amontoado de ideias que foram despejadas sobre nós aqui, ao olharmos o único versículo de Satanás fixando seus olhos em Jó.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.